Bem-vindo a você que está aí ao vivo. Agora a gente está transmitindo ao vivo esse programa. Hoje é dia 7 de agosto, 16 horas aqui em São Paulo. Retomando agora definitivamente. Passamos um período de férias em julho aí, a gente conseguiu fazer um programa. Estou aqui com o Carlos Bregantin no estúdio. A gente tem uma alegria muito grande nessa tarde de quinta-feira ter a presença do John Scott Hoyle, um querido amigo e professor. Foi missionário aqui no Brasil durante longos anos. E agora mora desde 99, Scott, é isso? 97, Fernando? 97, nos Estados Unidos. Faz tempo. Professor no Seminário Teológico de Dallas, onde está agora curtindo lá 40 graus. E uma alegria muito grande, Scott, ter você aqui. Alunos, ex-alunos. Fernando e Carlos, minha alegria. Agradeço vocês. Que isso. De estar com Nós agradecemos a você. E o papo que a gente propôs a conversar um pouquinho, esse primeiro, espero que haja outros. Tomara. Mas o primeiro papo que a gente está tendo com você aqui no Koinonia Online, no Papo na Rede, é sobre a Trindade. Scott, eu estou lembrando de um texto que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos da Galácia, e ele diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. É uma dos trechos de Paulo que ele escreve aos Gálatas, em que ele fala de uma forma, acho que muito explícita, sobre isso que nós chamamos, no decorrer da história da teologia, Scott, de Trindade. Essa palavra não aparece no Novo Testamento, não aparece na Bíblia, mas ela aparece nos primeiros séculos da igreja para definir esse conceito, na realidade esse fato, se acreditamos assim. Queria fazer uma pergunta inicial a você e depois a gente às vezes se interrompe mutuamente. Por favor. Mas qual que é, Scott, o que você poderia nos ajudar a compreender mais? Assim, qual que é o significado de termos uma fé trinitariana, uma fé trinitária? Que diferença faz para a nossa vida como discípulos de Jesus acreditarmos e nos relacionarmos com Deus que se apresenta como Pai, Filho e Espírito Santo? Sabe, Fernando, eu acho que muitas vezes lemos as Escrituras e nem reconhecemos quantas vezes vemos Pai, Filho, Espírito Santo, ou Deus, Jesus Cristo, o Paracletos, ou advogado. Realmente, quando contamos quantas vezes vemos a Trindade no Novo Testamento, há cerca de 120 vezes que vemos as três pessoas juntas. E realmente a Bíblia, o Antigo Testamento também, é saturada com evidências desta doutrina que chamamos da Santa Trindade. E o que diferença faz? Bom, o que é Deus? Deus é o absoluto. Qualquer dicionário vai dizer que é o ponto final de tudo. Deus geralmente é visto como a primeira causa, aquele que não há outro, não há maior. Então, o que pensamos de Deus, como seres finitos, seres humanos, vai nortear, vai orientar, ou deve nortear e orientar a maneira em que entendemos toda a vida. Quem somos nós como seres humanos? O que é ser uma pessoa em si? Por que pensamos? Por que atuamos na vida? Será que tudo isso é biologia e genética? Ou mero condicionamento social? Então, quem é Deus tem a ver com quem somos nós, como seres humanos. E a base
de sermos pessoas em si e também em relacionamentos com outros. Então, a base da ética, a base da razão, raciocínio em si, a base de consciência moral, a base do bem e do mal, a base de nos relacionarmos uns com outros. Tudo volta a qual é o conceito de Deus que está controlando tudo mais. Nesse sentido, Scott, quando você fala Você tocou num ponto que eu acho que é interessante, do nosso relacionamento que nós temos uns com os outros, a noção que nós temos de nós mesmos. E quando nós falamos de um Deus trinitário, ou triuno, nós pensamos numa relação mútua desse Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, de forma eterna, em que há uma relação de amor contínua. Eu não sei se foi o Agostinho que disse isso ou se foi o Atanásio que disse o seguinte, que Deus, ele é um Deus, há um só Deus, mas ele não é um Deus solitário. Quer dizer, isso tem a ver com com o sentido que a Trindade dá à nossa fé, de uma fé relacional. Bom, eu diria, vamos definir o que é a Trindade, o Deus único, verdadeiro, o único Deus que é três pessoas eternas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais na natureza, iguais na sua glória, afinal, mas distintas em suas relações uns aos outros, no próprio ser de Deus. Agora, estou chegando de África. Às vezes ensino em países muçulmanos sobre a diferença entre o Alá do islamismo e a doutrina da Trindade do cristianismo. E a diferença é imensa. O Deus Alá é a palavra realmente árabe, mas usada também pelos cristãos antes de Maomé. Mas Alá do islamismo é um Deus solitário. Então, pensando de quem é esse Deus em termos de ser pessoal, logo os atributos de Deus se desaparecem, apesar do Alcorão e a crença muçulmana. O que é Deus em si, antes e fora de toda a criação, falta base para esse ser Alá, de ser uma pessoa de verdade. O que eu faço é o seguinte, sempre começo com a pergunta, por que há algo em vez do nada? Basicamente há três respostas categóricas. Ou ateísmo, não há Deus, então algo sempre existia. Ou algo veio do nada absoluto. Mas quase ninguém toma esta última posição. Eles admitem que antes do Big Bang ou qualquer outra coisa, houve ainda alguma coisa, mas não há nenhum ser inteligente, nenhum Deus, nada dirigindo o processo. Tudo existe hoje, por acaso, caso puro. Então, ateísmo, porque há algo em vez de nada, não sei, não há Deus, mas, então, alguma coisa de pré-atômico ou alguma coisa sempre existia. Uma segunda resposta é a de panteísmo, do panteísmo. Isto é, que Deus é tudo de uma forma ou outra e tudo é Deus. Então, várias religiões do Oriente, Advaita, Vedanta, uma forma básica do hinduísmo, de uma certa forma taoísmo e outras religiões do Oriente, toma esta ideia que tudo é Deus, ou o Tao, ou o Absoluto, e somos emanações de Deus de uma forma ou outra. Ou a resposta, porque há algo em vez do nada, do monoteísmo, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então, nesta última categoria, hoje em dia, em torno de 55% da população humana se chama monoteísta. Isto é, que há um Deus pessoal, inteligente e moral que criou
universo. Mas daí você começa a perguntar, mas como é esse Deus do monoteísmo? É um Deus único como ser pessoal? Ou um Deus que em si já tem relações pessoais, amando, comunicando, se dando um ao outro, ou não? O cristianismo, a partir do Novo Testamento, claramente diz a última, que é um Deus, para ser um Deus pessoal, que em si tem tudo necessário para ser um Deus que não precisa criar algo para daí comunicar, ou aqui o Deus pode ser glorificado. O Deus do cristianismo é um Deus que em si tem já como três pessoas: amor mútuo, a comunicação, o dar de glória, um ser infinito a outro ser infinito, no único ser de Deus. Esse Deus tem tudo necessário para ser autossuficiente. Não precisava de nada, da criação. Então, ele criou por sua própria vontade. Ele criou não por necessidade de se realizar como Deus, mas criou por seu amor, convidando outros a entrar, então, esta comunidade, as profundezas de quem é esse Deus. Joia, você ia falar alguma coisa? Então, eu tenho uma pergunta que chegou daqui a pouquinho, né? Mas vamos Professor, trazendo esse seu conceito, que é o conceito que nós cremos, né? É um dogma, né, da nossa fé, um dos pilares da nossa fé. Falo por mim, certamente falo por muitos, mas assim, trazendo para esse tempo em que nós estamos vivendo, da chamada comunidade cristã pelo mundo afora, altamente contaminada por doutrinas que tendem a levar as pessoas a serem egoístas, egocêntricas, umbilicais, pensarem em si mesmo no sentido de ir a Deus para tirar proveito para si mesmos. Isso seria uma deturpação do entendimento daquilo que nós chamamos a doutrina da Trindade, quer dizer, é um não entendimento de que nós servimos um Deus satisfeito em si mesmo por conta de serem três que se comunicam e se bastam, né, eternamente. Sim. E se amam eternamente, e deveríamos nós, então, como corpo, né, da cabeça do Filho, repetir esse modelo do amor, esse modelo da solidariedade, esse modelo do compartilhamento, que é o modelo da Trindade. O irmão acha que nesse sentido a comunidade cristã que envereda para um cristianismo umbilical, que só pensa em si mesmo, blasfema contra o Espírito Santo? Realmente. Boa colocação, Carlos. O que eu vejo, visto explicitamente no Novo Testamento, é que cada pessoa da Trindade se dá ao outro. Não por necessidade. Deus é um. Então, é lindo como o Pai apresenta o Filho. O Pai glorifica o Filho, honra o Filho, dá todas as coisas ao Filho. Mas o Filho, em vez de dizer obrigado, Pai, agarrando tudo que foi dado, vira, dando tudo de volta ao Pai. Se dá de si mesmo. 22 vezes o Evangelho de João diz que o Pai ama o Filho. Geralmente isso na boca do próprio Jesus. 2 vezes diz que o Filho ama o Pai. Mas diz porque o Filho dá a sua vida pelo rebanho, pelos escolhidos de Deus. O Filho, Jesus Cristo, o Filho encarnado como Jesus Cristo, mostra seu amor pelo Pai em se dar de volta ao Pai, em obedecer, em seguir tudo que o Pai diz.
Eu acho até mais lindo o Espírito Santo, ou mais lindo, mas igualmente lindo, o Espírito Santo que não toma glória para si mesmo, mas ele se deleita em glorificar o Pai e o Filho, sempre ficando por trás, dando glória aos outros. Nesta maneira em que a Trindade se relaciona entre os membros, o que é chamado a economia de Deus, a maneira que ele se revelou na história. Então, concordo contigo, há uma besteira a ideia que Deus quer nos abençoar no sentido de encher nosso ego com mim mesmo, com riqueza e saúde e tudo mais. É claro que seguindo regras bíblicas e obedecendo a Deus, claro que essas coisas vêm, mas é para daí dar para outros. Eu diria, quando, ainda sendo missionário no Brasil, cheguei aqui nos Estados Unidos e às vezes conversei com pastores que disseram, olha, Scott, já fizemos tudo possível na nossa igreja grande aqui. Fizemos seminários sobre saúde, sobre como suceder em negócios, ou como ser estudantes, com de uma forma eficaz, como ter um casamento alegre e realizado sexualmente e tudo mais. Há seminários demais sobre estas áreas e os pastores disseram, mas temos a segunda e terceira e quarta geração de cristãos que estão saindo da igreja dizendo que já fizemos tudo isto e ainda não somos satisfeitos. Mas por quê? Porque temos que nos dar aos outros, principalmente ao Senhor Deus, mas para uns aos outros, na igreja e no mundo, para realmente sermos cheios ou reenchidos com a presença e a vida e a alegria do nosso Senhor. Então, concordo contigo, o egoísmo, o hedonismo não tem nenhum lugar na vida cristã, como Jesus bem nos ensinou. O que eu acho que uma coisa interessante que vocês estão tocando, o Scott e Carlos, é assim que talvez muitas vezes a nossa afirmação de fé no que diz respeito à Trindade, ela é correta, mas a nossa vivência dessa fé, no sentido de que nós cremos numa Trindade que é amorosa, que se relaciona e se dá, entretanto eu não transfiro isso para a minha própria vivência. Quer dizer, não é que talvez que eu blasfemo, mas eu nego na prática. Sim. É quase um mito, né, religioso. É muito bonito, né? Em termos de ser um conceito, de ser um aspecto teológico para ser estudado, mas quando eu compreendo o desafio de crer numa comunidade divina, se é o que eu posso dizer assim, que se dá um ao outro e que chama cada um de nós para que a gente, olhando o nosso semelhante, a gente possa se dar um ao outro, a gente falha nisso, a gente não quer saber disso. Olhando a Trindade, nós não poderíamos nunca orar sozinhos, né? Nós não poderíamos nunca ir a Deus sozinho, não é, Scott? Eu diria que quem é nosso Deus vai determinar, em grande parte, quem somos nós, como seres humanos. E assim, como é que podemos sermos realizados como seres humanos? É um caminho bem diferente do que diz o mundo. E daí como nós nos relacionamos com as pessoas. E daí como é que cabemos nesse mundo e qual é o caminho de dar glória, de refletir o Deus que, pelo menos dizemos que adoramos e seguimos. Scott, você usou uma palavra que ela não é muito comum, ela é muito usada justamente no tema da Trindade, na teologia, a palavra é economia. E talvez para alguns assim que não estão muito habituados possam pensar assim, bom, o que economia tem a ver com a Trindade? E aí surgiu uma pergunta que eu acho que é uma oportunidade para você responder ao nosso ouvinte, o nosso web espectador que mandou por e-mail,
E talvez até tocar nessa questão da economia, porque eu acho que a pergunta tem a ver com isso. Ele diz o seguinte, é o Gabriel, aqui de São Paulo, Gabriel Cristos, ele diz o seguinte: se a Trindade é una, posso encerrar minha oração em nome do Espírito Santo ou em nome de Deus, ao invés de terminar a minha oração em nome de Jesus? E por que esse vernáculo Trindade não aparece nas Escrituras? Abraço a todos, em especial ao amigo Brega. O Brega está aqui, o abraço está dado. Mas é uma pergunta que eu acho que, de certa maneira, ajuda a explicar um pouco o que é esse conceito da economia dentro da Trindade. A pergunta dele, basicamente, é por que nós oramos, terminamos as nossas orações em nome de Jesus e nós não falamos em nome do Pai ou em nome do Espírito? Bom, a palavra nos dirige nessas coisas. Mas esclarecimento. E, às vezes, Fernando e Carlos, por favor, corrija o meu português. Talvez já faz quase Seu português está ótimo, Scott. Toca o barco. Mas a economia, o que é chamado a trindade econômica, não tem nada a ver com dinheiro. Talvez podemos pensar Deus se revelando ou até gastando-se na história salvífica, ou na história da salvação, na história da criação e tudo que temos na Bíblia. Então, vemos, na maneira que Deus se revelou nas Escrituras, uma certa hierarquia. O Pai, Deus Pai, daí enviando o Filho, Deus Filho, e o Pai, através do Filho, enviando também o Espírito Santo nesse mundo. Uma revelação histórica que está se abrindo cada vez mais. Então, a trindade econômica, ou Deus se revelando na economia histórica, quer dizer, como Deus se revelou nas Escrituras a nós como seres finitos. Uhum. Há uma outra palavra, a ideia do Deus ontológico, ou Deus eterno, ou Deus... A palavra técnica é eminente, Deus em si, Deus eminente a si mesmo, que é a maneira de falar sobre Deus fora da criação e antes da criação. Esse Deus que entendemos através das Escrituras, mas certamente o relacionamento do Filho Jesus Cristo encarnado em Palestina na história é diferente do Jesus Cristo agora glorificado à destra do Pai, reinando sobre a nova terra e tudo mais. Há uma igualdade em Deus em si, como Pai, Filho e Espírito Santo, que à primeira vista não é tão clara no que chamamos o Deus econômico, ou Deus como se revelou na história. Uhum. Agora, há muita coisa que entra aqui. Eu ensino no online, vários mestrandos e até no nível de doutorado, sobre como vemos Deus nas Escrituras, o único Deus, o Deus já visto em numa certa pluralidade no Antigo Testamento. Às vezes vemos Deus distinto de Deus, Deus falando como nós, etc. Vemos o anjo do Senhor, a sabedoria do Senhor, o dabar, ou falar, ou a palavra do Senhor no Antigo Testamento, o Espírito do Senhor no Antigo Testamento. Todos são chamados Deus, até o Messias, esse filho nascido que é Deus forte. O hebraico El Gibor, o Deus forte ou todo-poderoso até. A palavra usada um capítulo depois, em Isaías, para Yahvé, o Jeová, o Deus Altíssimo. Então, vemos até no Antigo Testamento, muito mais no Novo Testamento, evidências que esse Deus único não pode ser contado como uma pessoa só, mas se revela cada vez mais numa riqueza, numa pluralidade dentro do único ser, única natureza divina.
Isso ajuda, Fernando e Carlos? Ajuda? Eu acho que para mim Muito ajuda. mais Eu pra espero que falar, tenha ajudado mas, pro Gabriel. Ó, chegou mais um e-mail, Scott. Eu queria aproveitar e colocar para você. O Mas Cássio. eu não respondi a oração. Ah, sim. Diga. O Jesus nos manda a orar em nome de Jesus. É verdade que aquela frase não existe nem no Novo Testamento, mas ele diz, ore no meu nome. Até às vezes ele diz, pode me pedir em meu nome, eu vou responder. Mas há uma maneira que Deus nos convite a nos relacionar com Ele, orando ao Deus Pai, em nome do Filho, através do Espírito Santo. Agora, não é legítimo orar até ao Filho. Há algumas orações ao Filho do Novo Testamento. Mas Jesus mesmo nos ensinou a orar ao nosso Pai Celestial, no nome dEle. Não há nenhuma oração ao Espírito Santo. Oramos no poder do Espírito, orientado pelo Espírito, mas em nome de Jesus, que é o mediador, que por causa da morte dele na cruz, o sacrifício, ele pagou o preço do nosso pecado. Através dele, podemos sermos reconciliados com Deus. Então, ele, nesse sentido, é o Deus homem, o primogênito, o nosso rei, Messias, que nos leva, nos possibilita a sermos agora reconciliados com Deus. Então, orando em nome de Jesus, cabe, pois é através de Jesus que somos perdoados e feitos filhos adotados do nosso Pai. Acho que você usou uma palavra que talvez caiba bem para tornar claro, que é o sentido da mediação. Quer dizer, por que oramos em nome de Jesus? Porque Ele é designado na Trindade o mediador. Né? E talvez o Espírito Santo o capacitador, que nos ajuda, né? e ora por nós. Scott, mas assim, aí pergunta de aluno de escola dominical, né? Seria Deus do tipo tão sério, entre aspas, né? Ou tão meticuloso, de que orações que não sejam feitas levando em conta essa categoria, né, não seriam ouvidas, que talvez sejam estas as preocupações e os medos, né, e as inseguranças dos neófitos ou daqueles que não têm a oportunidade de concluírem ou se organizarem no pensamento a ponto de todas as orações utilizarem esse modus operandi, né? Tenho para mim que alguns ficam inseguros. Eu digo porque já tive que responder perguntas assim, né? Eu não terminei uma oração em nome de Jesus, ou eu comecei uma oração dizendo Espírito Santo, e coisas do tipo. O que você diria para alguém que tivesse esse tipo de dúvida simples, né? Quase simplória, que às vezes que são às vezes as minhas dúvidas também. A doutrina da Trindade não é uma quebra-cabeça matemática. E nosso Deus nos ama. E Ele é paciente conosco. Jonathan Owens, o puritano do século XVII, escreveu um livro chamado A Comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E naquele livro, republicado agora, pelo menos em inglês, ele anda pelos atributos e funções de cada membro da Trindade, dizendo que podemos adorar e orar, mas especialmente adorar cada membro da Trindade separadamente, mas não a parte das outras pessoas. Mas ele chega à conclusão que Deus nos ama. E ainda quando nós somos confusos, e não é difícil ficarmos confusos, Deus entende. Então a criança orando, não sei se alguém ora em nome do Espírito Santo, nunca ouvi essa oração, mas com coração sincero, entendendo que Jesus morreu na cruz por ele, estamos orando ao Pai
Deus ouve e até quer que nós oramos mais. Através... O Espírito Santo é nosso mestre, realmente. E entendendo cada vez mais as Escrituras, chegaremos a entender melhor como devemos orar. Scott, você está falando disso e então chegou um e-mail que eu acho que é muito interessante, porque é do Cássio, ele é de Zedoca, no Maranhão. Ele pergunta aqui, como seria uma adoração trinitária? E ele diz, hoje vemos no meio cristão, no culto, cânticos que levam o nome de Jesus, mas não falam mais da sua obra. Pedidos ao Pai que não estão segundo a sua vontade. E esse buscar de esse chamado mover do Espírito, milagres e esquisitices por parte do Espírito, que não tem a ver com o Espírito, mas interessante. Ele faz uma consideração, mas a pergunta básica é o que é essa adoração trinitária? Eu acho que você respondeu um pouco. E só para complementar, Scott, só para complementar, assim, a comunidade... A maneira em que ele pede que nós nos adoramos. Okay. Não é justo orar em nome de Jesus, daí orar uma coisa egoísta ou uma coisa fora de qualquer revelação que é a vontade do nosso Senhor. Realmente orar em nome de Jesus, mesmo como expulsar demônios ou algo mais, invoca, sim, o poder de Deus, mas não é uma fórmula mágica. Orar em nome de Jesus é orar conforme como Jesus Cristo quer que nós oramos. Agora, Ele nos chama à cruz e de levar a cruz diariamente, o seguindo. Não vejo Mercedes-Benz ou BMW com esse tipo de oração. Uma vez ali em São Paulo, estive numa igreja que conhecemos bem, e o pastor estava dizendo que tem que dar tudo para Deus. E usando uma ilustração ilegítima das Escrituras, eu queria gritar, e seu BMW não vai dar hoje de manhã, já que estamos convidando todos nós de darmos o que temos. Então, quando adoramos o nosso Deus, adoramos conforme a revelação bíblica, o padrão que Ele nos ensina em como adorar e como orar. E com uma certa humildade também, pois Ele é Deus. E as orações ou as respostas divinas não são automáticas. Cada resposta de Deus é pessoal, é uma resposta direta do Deus Altíssimo, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, adoramos os três e reconhecemos todos os três, afinal, merecem a glória igual, pois não são três deuses, são um Deus só. Mas devemos adorar conforme as Escrituras nos instruem. Isto é, geralmente, ao Pai, em nome do Filho, e sendo-nos levados e dirigidos pelo Espírito Santo. Scott, eu acho interessante quando a gente trata dessa questão da adoração, em cima até ainda da pergunta que a gente recebeu e que você tratou agora há pouco, mas assim, é que geralmente a gente acaba restringindo a ideia de adoração àquele momento chamado culto, aquele momento chamado reunião. E eu acho que quando Jesus ele fala, por exemplo, lá em João capítulo 4, ele está dizendo assim, que o Pai está à procura de adoradores. Me parece que o texto não se refere a essa pessoa que em determinado momento da sua semana ele se reúne com outros irmãos e ele tem um momento de louvor comunitário. Me parece que o adorador do qual Jesus está falando é esse que, numa adoração trinitária que leva em consideração Pai, o Filho e o Espírito Santo, nessa santa economia, ele vive a sua vida a cada momento e a cada dia, colocando a sua vida a serviço do Rei, a serviço de Deus. Então essa é uma adoração que se dá
como às vezes o Carlos Bragantino usa essa expressão, no chão da vida, quer dizer, no trabalho, em casa, na viagem, no lazer, no descanso. E, quer dizer, esse sentido de que nós somos adoradores não como uma expressão de um ato especificamente, mas de uma vida, e que leva em consideração o estilo de vida desse Deus que é trinitariano, ou desse Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu concordo inteiramente. Você sabe, Fernando, realmente quando voltamos àquela pergunta, por que existe algo em vez de nada? E reconhecemos que em entender o nosso Deus, em crer na revelação bíblica através de Jesus Cristo, a ressurreição, tudo mais, através da experiência nossa que é trinitária e toda a tradição cristã que testifica a esse Deus trino. Quando orientamos a nossa vida assim, é hora a hora, minuto a minuto, em comunhão com esse Deus. É claro que às vezes estamos mais longe, outras vezes mais perto, mas João 4, a mulher, a samaritana, e tudo isso estamos chegando ao significado da vida cristã. Agora veja o contraste com o islamismo ou o hinduísmo. O hinduísmo com seus deuses ao todo lado, tendo, como no mundo antigo, grego e romano, tendo que agradecer esse Deus ou outro Deus. É um jogo diário de agradecer os deuses ao seu redor para não ser amaldiçoado. Mas o Allah de Islã, no islamismo, um parêntese aqui, eles renegam a ideia que Deus nos criou na imagem dele. Eles diretamente dizem que não, nós não somos criados na imagem de Deus. E Deus não tem nenhuma promessa, nenhum relacionamento pessoal, nenhuma aliança com o ser humano. Somos criados para o adorar e nada mais. Deus não faz pacto com o ser humano. Então, existimos como servos, como, diria até escravos, aliás, é uma palavra bíblica também, mas existimos para adorar a Deus só. Tanto que o paraíso islâmico não é o céu cristão. O paraíso islâmico é outro lugar físico, com virgens e uma vida melhor do que aqui, mas não é na presença do Allah. Deus não se baixa, podemos dizer, ele não entra em nenhuma vez, nem na eternidade. Ele não entra em relacionamento pessoal com o ser humano. Então, há uma diferença absoluta. O Deus trino, que é tripessoal, nos convide a o conhecer e entrar, como dizem os ortodoxos do Oriente, nos convide, o propósito da salvação até é para entrar a comunhão trinitária. Isto é o fim da vida cristã e a alegria de cada indivíduo. É a comunhão com Deus. Sim. Interessante que a gente começou o nosso papo lendo aquele texto de Gálatas, Scott, que fala justamente sobre esse Deus que, por ter esse amor, de tal maneira, João não consegue denominar esse amor, então diz assim, que Deus amou de tal maneira, de tal forma, e aí o Paulo está fazendo esse relato de que ele envia seu filho, fala da encarnação, quer dizer, desse Deus, você usou uma palavra que ela é forte, mas é isso, Deus faz um movimento descendente, ele vem até o homem, ele se encarna, ele se torna um de nós, e ele dá a nós o seu Espírito. E uma dentro dessa economia, o que eu acho que é muito bonito, que uma das tarefas, vamos dizer assim, do Espírito Santo é nos capacitar a chamar esse Deus de Pai. E nos colocar numa condição de filho. Então é muito, muito interessante. Scott, quais são... Só uma pergunta, Carlos, assim, eu acho que não sei se ele vai responder curto ou não, mas a pergunta que eu ia fazer, depois o Carlos já tem emenda dele, mas assim, quando a gente fala
desse tema, que eu acho que ele é central dentro da fé cristã e do nosso relacionamento com Deus, porque quando nós falamos assim, nós fomos criados conforme a imagem e semelhança de Deus, é desse Deus triuno que nós fomos criados à imagem e semelhança. Então isso tem implicações para a gente, como você já ressaltou. Na sua experiência, tanto como missionário, como professor, como teólogo, quais são erros, vamos dizer assim, ou equívocos que são sérios na maneira de lidar com a Trindade, que podem trazer implicações sérias para a nossa caminhada com Jesus, para a nossa caminhada como discípulos? Não sei se o Carlos queria... Scott, só para acrescentar ao que o Fernando acabou de dizer, assim, explique o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, junto com aquilo que o Fernando comentou. E depois eu queria fazer uma pergunta pessoal a você, tá bom? Bom, começando com a última pergunta, a blasfêmia do Espírito Santo. Se lembra em Mateus 12, onde vemos esta frase, Jesus fez um milagre que nunca foi feito na história humana e é ligado diretamente ao poder de Deus no Antigo Testamento. Isto é, Deus curando alguém que é mudo e não pode falar, mudo e surdo. Não pode ouvir, surdo. E os mais informados no mundo, os fariseus, os escribas do Antigo Testamento estavam presentes, sabendo que um milagre assim é um milagre nunca ouvido, e dizendo que isto deve ser, então, do diabo, de Satanás, em vez de Deus. Agora, isto eu acho, uma situação única na história humana. Isto é, a blasfêmia do Espírito Santo vendo milagres feitos pelo Filho de Deus no Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, e os experts nas Escrituras dizendo que isto é do diabo, é diretamente blasfêmia do Espírito Santo. Uma colocação aqui interessante, sem elaborar muito, mas note-se que o Jesus disse, olha, qualquer blasfêmia pode ser perdoada, isto é, contra Deus Pai. E pode falar contra o Filho do homem, si mesmo. Pode blasfemar o Pai, pode blasfemar o Filho, mas não pode blasfemar o Espírito Santo sem consequências eternas. Eu acho isto uma evidência, se não prova, da divindade da própria pessoa do Espírito Santo. Agora, que tal hoje? Pois às vezes eu, no Dallas Seminary, recebo telefonemas de alguém que diz, olha, eu acho que blasfemei o Espírito Santo. Estou preocupado, o que vai acontecer comigo agora? Será possível eu ser salvo? Eu diria que, bom, número um, qual foi as circunstâncias em que você blasfemou o Espírito? Mas não chega nem de perto que vemos em Mateus 12. E geralmente quando alguém está perguntando, já estão preocupados também com esse estado da alma. E creio que às vezes é sinal da obra do Espírito Santo ainda atuando na vida dele. Agora, há uma petição no internet que convida pessoas, especialmente jovens, de assinar uma blasfêmia formal do Espírito Santo. Quer dizer, lendo aquela fórmula, e daí assinando seu nome, você oficialmente está blasfemando, reprovando o Espírito Santo. Isso está circulando no internet hoje em dia entre jovens. Hoje em dia. O que então acontece com um jovem assim? Eu acho que a grande maioria fazem isso por ser a moda, para ser uma coisa para fazer. Não gostam do cristianismo, etc. Mas eu acho que há um perigo secundário em blasfemar o Espírito assim. Eu não diria que não há perigo em fazer isso.
eu acho que o Espírito Santo é pessoa. Ele é, num sentido, quem atua na vida. Ele é Deus na terra. É Ele que atua na vida para levar a convicção do pecado, da justiça de Jesus Cristo e a verdade do Evangelho. Então, já tem vários alunos seminaristas que blasfemaram o Espírito Santo e finalmente foram salvos. Mas creio que há perigo ainda hoje em afastar a graça do Espírito quando blasfemamos o Espírito Santo. Mas não é o pecado fatal. Ainda Deus, na sua graça, perdoe a gente. Amém. Por isso foi a última pergunta. E a outra pergunta, bom, vou deixar com vocês, foi o quê? O Scott, até porque nós já estamos encaminhando, professor. Encaminhando para o final e para as conclusões do nosso encontro, e tomara hajam outros, como disse o Fernando, mas eu queria saber de você, né? Há quanto tempo você está na caminhada da fé, e se as convicções que você tinha quando no início, tanto no que diz respeito às Escrituras Sagradas, quanto no que diz respeito à sua vivência comunitária, quanto no que diz respeito aos chamados mínimos razoáveis da nossa fé e da sua fé, de lá para cá, o que mudou em você? Se é que mudou alguma coisa em você, o que você acrescentaria ou o que você subtraria daquilo que você encontrou quando no começo se encontrou com Jesus e iniciou a sua caminhada? Eu estou perguntando isso porque aparentemente, não que eu creia assim, mas a impressão que dá é que Deus permitiu que neste tempo algumas, aspas, parece-me, novas revelações fossem feitas, né? Ou que compreensões, né? Compreensões, ou ganhássemos novos entendimentos sobre doutrinas, ou mesmo no que diz respeito à própria Escritura, o entendimento daquilo que nós diríamos como base da nossa fé, tipo a revelação de Deus em Cristo, a encarnação, a morte, a ressurreição, a ascensão, a volta de Cristo, o Verbo encarnado, quer dizer, o consumado está. Enfim, alguma coisa que você poderia dizer assim, pensava assim e hoje penso diferente? Carlos, eu fui criado num lar firme cristão. Foi a universidade, estudei literatura continental e entrei muito à filosofia. Estava buscando respostas. Uma resposta que não recebi foi: por que cremos na Trindade? Não vejo razão bíblica e ninguém está explicando a Trindade para mim. Ou eu não vejo livros, nada assim, naquela época. Bom, houve tomos teológicos, sim. Mas eu entrei em crise. Duvidei muito a Trindade. Estudei pessoas como John Milton, que tem tratado contra a Trindade. E ainda naquela época foi também um pastor, mas tive dúvidas, como eu creio que muitos obreiros evangélicos e cristãos têm sobre esta doutrina. E acabei indo para L'Abri, na Suíça, com o Dr. Francis Schaeffer. E ali o Os Guinness, outra pessoa lá, me desafiou de estudar as Escrituras para mim mesmo. E entrando as Escrituras um pouco, cada vez mais, vendo versículo após versículo, e daí lendo o credo de Atanásio e depois o credo de Nicéia, eu vi que
tudo isso encaixa. Eu não sabia, mas agora foi como as janelas do céu abriram. E eu entendi o Senhor de uma forma mais profunda, mais íntima, mais linda do que antes na minha vida. Eu diria que esta crise, há décadas agora, mudou a minha vida, entendendo quem é Deus, deu peso para quem sou eu. Eu estive, naquela época, numa certa crise existencial, perguntando quem sou eu, não apenas como Scott, mas como ser humano. O que é ser humano? E não achei nenhuma resposta. Senti que era um buraco negro, um buraco sem fim, caindo e caindo, sem resposta. E alguém disse, olha, em vez de olhar por dentro para descobrir quem é você, olhe para cima, olhe para Deus. E foi entendendo quem é Deus, como Pai, Filho, Espírito Santo, que encheu aquele vazio e me deu razão para viver. Então, sendo criado na imagem de Deus, destrancou tudo para mim. Não sou 3 pessoas, sou uma pessoa. Eu preciso de outras pessoas. Mas Deus me criou na imagem dele. Então, eu tenho uma ontologia, um fato interior criado por Deus, que não é mero biologia ou condicionamento social. É algo que Deus criou em mim para me relacionar com Ele. Eu diria que isto mudou realmente tudo, Carlos. É a razão que sou teólogo hoje em dia. Uhum. Que bom, Scott. Obrigado. Muito bom, Scott. A gente queria agradecer muito pelo seu tempo, pela disponibilidade que você abriu para a gente. Imagino que você está aí no seu escritório, no seminário de Dallas, e aproveite bem esse período de férias, de descanso. Mande um grande beijo, um abraço para Ruth, para suas filhas, seus genros e os seus netos, que eu sei que estão crescendo e ficando bonitos. Mas obrigado. Sempre Fernando. bom ter esse tempo com você, conversar com você. E tomara você volte breve ao Brasil para passar uma temporada aqui, quem sabe. Poucos Espero dias, sim. ainda que poucos dias, mas a gente toma aquele café com creme E vem aqui, numa ó, padaria. a gente almoça, toma café, vem aqui no estúdio, sai do estúdio, vamos tomar café de novo. Exato. Com todo prazer. Nada Está melhor joia. que café brasileiro, né? É isso daí. Obrigado a vocês. Que Deus seja louvado. Amém. Ô Scott, não vai embora não, que eu quero tirar uma foto de nós 3 aqui, tá bom? O Tá Dani bom. vai passar a vinheta do programa, mas fica no Skype que a gente conversa só mais um pouquinho. Ok. Tá bom? Um abraço. Tá bom. Tá. Obrigado. Pessoal, até a próxima quinta. Um abraço. Valeu, gente. Obrigado.